Irmãos, então vamos para mais um momento, né? Mais um momento de EBD. Como os irmãos já sabem, o pastor Paulo ele está de férias. Até eu não sei, eu acho que provavelmente agora deve estar lá em Guarujá, que ele está mandando aí vídeo, foto direto para a gente de praia, né, pastor? Então, ele tirou umas férias merecidas, ele já vinha um tempo sem tirar férias. Então, ele fez o convite para eu estar aqui hoje dando STBD, compartilhando uma palavra. Pastor Paulo ele está trabalhando a carta aos Romanos e a gente vai deixar que o próprio Pastor Paulo depois continue andando nesta carta para que ele possa continuar trabalhando a ideia que ele já vem trabalhando desde lá do início. Então hoje na nossa CBD a gente vai trabalhar uma outra epístola de Paulo. Hoje o texto que a gente vai estar estudando na nossa CBD está lá em Efésios 3, do versículo 14 ao 21. Efésios, capítulo 3, do 14 ao 21. Os irmãos podem pegar a sua Bíblia em casa mesmo e tá também aproveitando esse tempo para estar abrindo a palavra de Deus em seu lar e aprendendo mais sobre a vontade do Senhor para nós, para a nossa igreja. Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21. A palavra de Deus fala o seguinte: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça do íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Vamos entregar esse momento, então, em oração, momento de estudo da palavra de Deus nas mãos do Senhor. Oremos. Senhor Deus, quão maravilhoso é podermos abrir a tua palavra, Pai. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor me concede de poder estar compartilhando isto que o Senhor já me ensinou para a igreja, ó Pai, isso que o Senhor me ensinou desde o momento em que abri a Bíblia e tenho preparado esta mensagem, Pai. Creio que desde este momento o teu Espírito tem me guiado e eu peço que agora teu Espírito guie também cada palavra que sai da minha boca, que tudo que foi preparado venha entrar nos nossos corações, no meu coração, no coração de cada membro dessa igreja, que a gente possa aprender mais contigo, ó Pai. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente entrar propriamente nesse texto que a gente leu aqui, esse texto de Paulo, é importante a gente entender um pouquinho do contexto histórico que envolve essa carta aos Efésios. A carta aos Efésios é uma daquelas epístolas da prisão que a gente tem estudado, por exemplo, Filipenses. A gente teve duas mensagens agora há pouco na nossa igreja, foi em Colossenses. Efésios, junto com essas cartas, foram feitas durante o período que Paulo estava preso lá em Roma. Paulo ficou cerca de 3 anos nessa igreja de Éfeso. Lá no livro de Atos, no capítulo 19 e 20, a gente vê um pouco dessa história do apóstolo nessa cidade. Essa, com certeza é uma igreja muito especial para este apóstolo, porque é a igreja que a gente tem um relato que Paulo ficou um tempo maior ali. Atos 20, inclusive, tem um relato lindo da despedida de Paulo, onde ele se junta com os líderes daquela igreja, ele chora,
e ora pela vida de cada membro daquela igreja que ele estava deixando ali. Aquela igreja é fruto de um trabalho árduo de Paulo. Tem comentaristas que vão falar que Paulo ficou lá 3 anos, ficou tanto tempo assim, porque ali naquela cidade provavelmente funcionou uma escola de líderes e pastores. Não é à toa que, por exemplo, a gente, quando vai olhar lá em Colossenses, Colossenses não foi uma igreja que Paulo implantou. Quem implantou foi um homem chamado Epáfras, que provavelmente veio de onde? De Éfeso. Fruto desse trabalho desse apóstolo edificando, trabalhando almas ali. Paulo, então, ficou 3 anos acompanhando, aconselhando, ensinando, orando por aquelas vidas. Paulo até sofreu perseguição em Éfeso, porque lá tinha um culto a uma deusa chamada Diana, que produzia grande idolatria naquela cidade. E quando Paulo levou Jesus para aquela cidade, aquelas pessoas que ganhavam lucro através da idolatria de Diana ficaram totalmente irritadas com o apóstolo e perseguiram o apóstolo Paulo. Depois da ida do apóstolo Paulo daquela cidade, ele ainda mandou seu fiel cooperador, aquele amado filho de Paulo, filho da fé, Timóteo. Timóteo ficou 1 ano e meio ainda lá em Éfeso, também pastoreando aquela cidade. Então a gente vê por essas características, por isso tudo que envolve a história entre Paulo e essa igreja, que essa igreja é muito importante na vida do apóstolo. E Paulo, então, ele escreve essa epístola com que objetivo? Com o objetivo de fortalecer esta igreja. Fazia já um tempo que o apóstolo não tinha contato com eles. Agora o apóstolo estava preso, ele não tinha mais como ter contato físico com eles, não tinha mais como olhar nos olhos de cada membro daquela igreja, mas o apóstolo não se esqueceu dela. Pelo contrário, nesse momento ele envia então essa carta de fortalecimento para que aquela igreja continue realmente firme nos caminhos do Senhor. Paulo se mostra aqui nessa passagem, essa passagem de oração, onde ele ora pela igreja como um crente, um pastor, um irmão que ama e se preocupa com a igreja de Cristo. Mesmo que Paulo não tivesse mais contato com aqueles homens, mesmo que Paulo não olhasse mais nos olhos daqueles homens, Paulo continuava se preocupando, e essa preocupação se revela em sua oração, em sua intercessão por esses servos do Senhor. Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre essa atitude de Paulo, essa atitude de estar atento aos desafios da igreja, ao que cada irmão tem passado, ao que a igreja como conjunto tem passado, aos problemas tanto espirituais e terrenos que o corpo de Cristo está sofrendo, e aprender então uma maneira especial de cuidar do nosso próximo, que é aprender a oração. Isso é a oração, é uma arma poderosa que o Senhor deu a nós para que a gente possa estar ajudando o nosso próximo e colocando os nossos anseios, as nossas preocupações na mão do Deus Altíssimo. Hoje a gente vai aprender, portanto, sobre a oração e a intercessão pela igreja, o corpo de Cristo. Esse trecho que a gente leu aqui, em Efésios 3, do 14 até o 21, ele é um trecho que vem logo depois de Paulo ter falado um pouquinho sobre o seu ministério. Lá no início do capítulo 3, o Paulo fala sobre qual é o ministério que Deus reservou a ele. E Paulo vai expor que esse ministério que Deus reservou a ele é um ministério da proclamação das boas novas, do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo foi separado por Deus para isso, para compartilhar essas boas novas com o povo. E Paulo faz questão de enfatizar que ele tinha uma missão muito especial, que era levar esse evangelho aos gentios, aqueles que não eram judeus, a esses povos
que necessitavam da graça do Senhor. Esses povos que nem tinham, às vezes, contato com o Antigo Testamento e agora precisavam ter contato com o Antigo, com o Novo, com as boas novas, com tudo isso que o Senhor estava fazendo e continua fazendo na terra por meio de Jesus. Paulo, então, ele é usado por Deus para isso. E Paulo, por ele viver intensamente esse ministério da pregação do evangelho, ele sabe todos os desafios que envolve a vida do crente naquele período. E até hoje em dia, em alguns locais, a gente vê situações similares ou desafios diferentes. Naquela época, a gente sabe que a igreja, todos aqueles que aceitavam a mensagem de Cristo, passavam por alguns desafios, tais como perseguição religiosa. Como eu falei aqui do contexto histórico, Efésios tinha ali uma grande idolatria a essa deusa Diana. E é aí que aqueles crentes estavam sofrendo perseguição, eles eram perseguidos dentro da própria cidade. Paulo sabia deste desafio que aquela igreja estava vivendo. Paulo também ele conhecia as heresias que brotavam dentro da igreja. Muitas vezes a gente vê como que os judeus eles entravam e eles queriam obrigar os gentios a fazerem certos atos cerimoniais que já tinham passado. A gente vê heresias que brotavam das filosofias gregas que entravam dentro da igreja. Paulo ele sabe que o caminho daqueles homens na fé não era fácil. Ele sabe na necessidade que aqueles homens precisavam do fortalecimento e do amparo que vem do Senhor. Paulo sabe essa necessidade desse amparo que aqueles homens precisavam ter do Senhor. É por isso que Paulo, então, ele toma essa grande atitude em relação à igreja. Ele se coloca em oração pela vida de cada membro ali. Efésios 3, do versículo 14 e 15, Paulo vai falar: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Paulo aqui, ele se coloca em oração por aquela igreja. A gente aprende já uma lição logo no início dessa mensagem. A gente aprende a ser zeloso com a igreja do Senhor. Essa comunidade, a gente fazer parte de uma igreja, não é simplesmente a gente estar em um grupo onde eu aprendo toda semana algo, onde eu faço amizade, onde eu vou lá ter um convívio social, onde eu vou lá e faço um serviço para para mostrar que eu sou realmente implicado com Deus e eu vou embora. Nós somos uma comunidade de irmãos, pautada no amor, no zelo, nesse elo perfeito que é o amor entre cada um. E, portanto, a gente deve se preocupar um com o outro, a gente deve ser zeloso com a vida do outro. É por isso que eu tenho que estar sempre atento a esses desafios que os meus irmãos têm passado, tanto no ponto de vida, do ponto de vista pessoal, quando a igreja no ponto de vista coletivo. Eu tenho que estar atento a esses desafios, eu tenho que estar orando por isso, me implicando com isso, sentindo isso no íntimo do meu coração. Paulo mostra isso quando ele se coloca em oração por aquela igreja, e nós devemos seguir este exemplo de Paulo e nos colocar de joelho pela igreja de Cristo. Paulo também, nesse trecho que lemos, ele declara que está de joelho diante do Senhor. Não necessariamente, quando Paulo escreveu essa epístola, nesse momento ele se colocou de joelho, mas ele coloca aqui essa postura dele diante de Deus para mostrar toda a sua reverência diante de Deus, para demonstrar o quanto que Deus é superior a ele e superior a nós. Ele demonstra aqui toda a sua dependência do Senhor. Paulo, com essas palavras, ele enaltece a grandeza de Deus e demonstra que ele confia somente nesse Senhor poderoso para se colocar de joelhos e implorar
para que o Senhor se atente aos pedidos de joelho dessa igreja. Quando a gente vê essa passagem de Paulo, essa dependência, essa declaração de reverência ao Senhor, se colocando de joelhos diante de Deus, eu me lembro muito de um reformador que foi Lutero. Lutero, quando ele propôs ali a reforma protestante, quando estava ocorrendo a reforma protestante, ele foi perseguido por aqueles que eram da Igreja Católica Apostólica Romana, e ali, naquele momento, ele teve que se esconder em um castelo por um tempo para se proteger da perseguição que estava havendo. E nesse momento onde ele estava escondido ali, onde ele estava sofrendo essa perseguição tão grande, ele escreveu um dos cânticos mais lindos que a gente tem no Inário e que esses dias o nosso louvor entoou no último culto presencial que a gente teve. É aquele hino chamado Castelo Forte. Lutero, quando ele escreve Castelo Forte, ele diz o seguinte: Castelo Forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder, ele defende os seus na luta e na fraqueza. Essa declaração de Lutero é uma declaração que assemelha muito com Paulo, porque aqui Lutero ele mostra quem é o castelo forte, quem é o Senhor, que é a fonte de toda segurança na vida do crente, e ele declara que essa segurança só pode vir do Senhor. Ele é aquele que defende os seus. Nós aprendemos aqui com Paulo que a oração deve ser uma prática diante das nossas preocupações, que a gente deve ter o Senhor como aquele que é o nosso amparo e fortaleza, tendo confiança nele. Devemos orar entregando os nossos anseios nas mãos dele, reconhecendo que o Senhor é o sustentador de nossas vidas, que possamos ser dependentes do Senhor e declarar, como por exemplo o salmista declara lá em Salmos 22, 10 e 11, onde o salmista diz: Desde que nasci, fui entregue a ti, Senhor. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Não fique distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. O nosso socorro vem do Senhor. Que a gente possa clamar ao Senhor. Não fique distante de nós, ó Pai. Não fique distante da tua igreja, porque o nosso socorro, o nosso amparo vem somente de ti. Que possamos realmente ter reverência diante de Deus, confiança nele. Esse é o segundo ensinamento que a gente aprende aqui com Paulo. O primeiro ensinamento foi a ser zeloso com os nossos irmãos, a se colocar de joelhos pela igreja. O segundo é ter essa reverência e essa dependência do Senhor. É interessante também a gente agora observar o conteúdo da oração de Paulo. O conteúdo da oração de Paulo é algo que a gente tira um ensinamento significativo sobre o conteúdo também das nossas orações. Efésios 3, do 16 ao 19, o apóstolo Paulo registrou o seguinte: Eu oro para que, com as gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu poder, do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo aqui dá um exemplo fantástico para nós. Se a gente observar essa oração de Paulo, em nenhum momento desta oração a gente vê que ele foca a oração em si mesmo. A gente tem que imaginar que esse homem ele estava preso em uma prisão.
que ele estava passando por uma tribulação terrível, gente. Ele tinha todos os motivos do mundo, vamos dizer assim, para ele estar pensando só nele nesse momento, para ele estar orando só por ele. Nem está se preocupando com o povo que está lá fora. O povo que está lá fora está na sua casa, está quentinho, está debaixo da coberta, está tranquilo. Eu estou aqui nessa cadeia. O apóstolo Paulo tinha todos os motivos para estar orando somente por si nesse momento. Mas nessa oração que ele revela aqui, a gente vê que o foco dele está lá fora e o foco dele está nos seus irmãos. Ele se lembra na oração de focar só na vida daqueles que estão sofrendo lá fora, a igreja de Cristo, aqueles que também estão passando por aflições. Ele não foca só em si, mas ele se lembra dos outros. E a sua oração também, ele ora por um motivo que muitas vezes a gente deixa esquecido em nossas orações. O que é esse motivo? A vida espiritual do próximo. Sempre que eu leio a Bíblia, gente, eu tento aprender algo para a minha vida. A Bíblia, ela não é simplesmente aqui um instrumento técnico, não é como um livro de matemática onde eu estou aqui aprendendo, e isso não tem implicação nenhuma, talvez, com a minha vida lá no íntimo. A Bíblia não é um simples livro de história que a gente lê e estuda. A Bíblia é uma ferramenta poderosa de Deus para falar conosco. É por isso que quando eu leio a Bíblia, quando eu leio esses exemplos que eu vejo aqui, eu busco refletir sobre como está sendo a minha vida. E eu confesso aos irmãos que, vendo este conteúdo da oração de Paulo, eu tenho trabalhado essa mensagem desde o início da semana, eu tenho dia após dia avaliado as minhas orações, eu tenho refletido sobre as minhas orações. Quantas vezes a gente não ora só por nós mesmos? Quantas vezes a gente não ora só por aqueles que são da nossa casa? Quantas vezes a gente se esquece de toda essa família em Deus que a gente tem em Cristo Jesus, que está lá fora e também precisa das nossas orações e nós nos esquecemos disso? Quantas vezes também a gente foca nos assuntos terrenos? Não estou falando aqui que é errado a gente orar, por exemplo, pela saúde do nosso irmão. Isso faz parte. A gente, por exemplo, agora está vivendo esta pandemia, esse Covid. É normal a gente orar pela vida do irmão que está enfermo, orar pela segurança dos irmãos. Mas mais do que isso, a gente também deve orar pela vida espiritual dessas pessoas que estão passando por estas aflições. A gente deve pensar que nesses momentos de maiores angústias, nesses momentos que as pessoas têm a sua fé provada, é muitas vezes nesse momento que as pessoas passam por momentos de esfriamento espiritual. Então é nosso dever como crente, como igreja de Cristo, estar orando pelos nossos irmãos, não só nos aspectos físicos e terrenos, necessidades financeiras, necessidades de saúde, familiares, mas também naquilo que é a vida espiritual do nosso próximo. Paulo, em primeiro momento, ele faz aqui uma oração de fortalecimento espiritual por meio do Espírito Santo. Paulo fala que está orando para que, com as gloriosas riquezas, Deus esteja fortalecendo no íntimo do ser, cada um com o poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de cada um daquela igreja mediante a fé. Ele inicia então sua oração com um clamor, esse clamor de fortalecimento espiritual. Paulo, ele reconhece que o Espírito Santo do Senhor é aquele que fortalece a vida do crente, aquele que fortalece a fé do crente, aquele que mantém o crente de pé diante de qualquer dificuldade. O pastor Paulo, esses dias, em um culto nosso, ele falou assim que o apóstolo Paulo, ele via Cristo em tudo. E desculpe aqui ao pastor, mas eu vou aumentar ainda mais a fala do pastor, mas eu vou falar que Paulo, ele não só via
a figura do Filho, Jesus Cristo, mas Paulo via a Trindade em tudo. Paulo ele via o agir poderoso do Deus Pai, Filho e Espírito Santo em cada atitude, em cada mover da igreja de Cristo. Paulo ele sabe que é esse Senhor trino, esse Senhor que age poderosamente na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é cuidadoso e atento aos passos do seu. Deus não nos chama simplesmente para a sua família, para a igreja de Cristo e depois deixa que nós seguimos as nossas caminhadas de acordo com a nossa vontade, com nossas próprias forças. Não é assim que Deus age. A gente vê que Deus ele chama sim para nós para a sua família. Nós somos agora filhos de Deus, mas ele é um pai que depois ele segura na mão do teu filho e vai guiando. Olha, isso aqui é a minha vontade. Eu estou aqui te levantando, meu filho, o dia que você tropeçar, o dia que a vida te derrubar, eu sou o teu pai que pego na tua mão e te levanto. Deus sabe da nossa limitação humana. Ele sabe que se fosse depender somente do nosso esforço, somente dessa vontade do ser humano, a gente nunca chegaria ao final da caminhada. Por isso, o Espírito Santo é aquele que fortifica e capacita a igreja. Isso é a perseverança dos santos, que o pastor Paulo tanto fala na nossa igreja, que é uma doutrina batista, essa confiança de que aquele que realmente teve um encontro verdadeiro com Cristo, que faz parte agora desta família de Deus, vai chegar ao final desta caminhada. Esta confiança não está baseada na confiança no que nós podemos fazer, no que o ser humano pode fazer. Se fosse baseada nisso, eu confesso que essa doutrina seria totalmente errada e equívoca, porque nós não podemos fazer nada, nós nem podemos chegar no final dessa caminhada. Mas onde está baseada, então, a autoridade dessa doutrina, essa confiança de que o crente vai chegar aos céus, vai chegar ao fim dessa promessa do Senhor, ela está baseada no próprio Deus, na fidelidade daquele que nos sustenta. O Espírito Santo é este sustentador, junto com o Pai e com o Filho, aquele que levanta o crente no momento de angústia e que nos dá força para prosseguir em caminhada. Paulo, sabendo dessa imensa dependência, dessa imensa necessidade desse amparo que provém do Espírito Santo do Senhor, ele clama então pelo fortalecimento da igreja que enfrenta desafios dia após dia. Paulo continua ainda declarando que Cristo faça habitação no coração de cada membro daquela igreja por meio da fé, para que realmente Cristo esteja habitando em nós e tomando forma dia após dia em nosso ser. Hoje, a gente tem muitas pessoas vivendo obstáculos na fé. Como eu falei, é esse período que muitos são tentados a abandonar, a viver momentos de esfriamento espiritual, a questionar sobre Deus. Por que, Deus, que eu estou doente? Por que, Deus, que a tua igreja está passando por isso? Muitos estão passando momento de dificuldade para estar acompanhando a igreja de Cristo. Eu sei que para muitos irmãos é fácil lidar com tecnologia, tá abrindo aí na sua casa uma Smart TV, um celular e abrindo nesse vídeo e assistindo aqui a mensagem do Senhor. Mas para muitos isso não é uma realidade tão simples. Muitos irmãos não têm um equipamento de qualidade em casa. Talvez não tenha uma TV Smart, talvez tenha um celular que já está ultrapassado, que nem ele está conseguindo abrir mais as suas coisas. Talvez tenha problemas com a audição e o aparelho eletrônico não satisfaz para ele ouvir bem a mensagem. Então são pessoas que estão passando por um momento onde ela não está conseguindo acompanhar a igreja de Cristo, está sentindo também falta daquela comunhão
Gente, eu falo porque eu sou alguém que todo mundo sabe, todo mundo que convive aí comigo sabe que eu amo estar junto com as pessoas. Eu nem gosto muito desse negócio de ficar conversando no WhatsApp. Eu prefiro, às vezes, marcar um encontro, ter conversa junto com a pessoa. E como a gente sente falta desses momentos de comunhão. A Igreja de Cristo, ela tem sofrido por conta dessas coisas. Os nossos irmãos têm vivido esses momentos de dificuldade na fé. Tudo isso mexe com esta fé. E é por isso que a gente deve orar mais, assim como Paulo, para que as pessoas sejam fortalecidas por meio do Espírito Santo do Senhor. Em uma segunda parte aqui da oração de Paulo, a gente vê que ele ora então para que as pessoas tenham firmeza no Evangelho e um conhecimento profundo do mesmo. Paulo continua a sua oração dizendo o seguinte: e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Peço desculpa aos irmãos, eu tenho que beber aqui água constantemente, que eu não tô com nenhum sintoma grave, mas ainda a garganta tá pedindo um pouquinho de água aqui, depois desse Covid aí. Mas aqui a gente vê que Paulo, então, ele clama ao Senhor para que aqueles crentes tenham firmeza e o máximo entendimento sobre o amor. Mas aqui, quando a gente vê Paulo falando sobre amor, aqui não é um amor do ponto de vista terreno, esse amor tão corrompido que a gente vê dia após dia na nossa sociedade. O amor que Paulo clama aqui é um amor que a gente vê em Deus. É o amor que a gente vê Deus praticando na tua palavra. Esse amor que tem o seu ápice ali na cruz, quando Cristo se coloca ali para pagar pelos nossos pecados. Paulo deseja que aqueles homens, que aquela igreja tenham compreensão máxima deste amor. A gente teve quinta-feira agora uma palavra maravilhosa do nosso outro seminarista, Marcelo, falando um pouco sobre este amor, clamando para que a gente, como igreja, permaneça nesse amor, esse amor tão real e tão profundo que a gente encontra em Deus. Paulo, ele clama para que a igreja possa viver este amor, possa ter este conhecimento. Paulo, ele fala que eu peço para que vocês possam conhecer essa largura, profundidade, altura. Isso aqui não são características do amor, mas ele quer mostrar toda a imensidão deste amor de Deus. E ele fala: eu desejo que vocês estejam arraigados, firmados, vivendo este amor. A proposta para a Igreja de Cristo é que a gente viva este amor que a gente aprendeu com o nosso próprio Senhor e que a gente pratique com o nosso próximo. Lá em 1 João 4,19 vai falar o seguinte: nós amamos, nós praticamos este amor porque ele nos amou primeiro. É quando compreendemos que Deus nos amou de forma tão profunda que passamos então a amar com essa profundidade também o nosso próximo. Nós devemos também fazer isso. Que oremos também nesse sentido, para que a nossa igreja, dia após dia, possa conhecer mais sobre esse infinito e grandioso amor do Senhor e que a gente possa também orar para que a igreja não só conheça, mas viva na prática este amor de Deus. O amor do Senhor é este elo que une toda a igreja, é essa prática, essa vida do amor que nos une de tal forma que formamos membros bem unidos e ajustados do corpo de Cristo.
que a gente possa orar mais por isso, pelo fortalecimento espiritual, pelo crescimento no conhecimento do Evangelho e na vida prática deste amor que conhecemos no Evangelho. Esse é o conteúdo da oração de Paulo. Que esse também seja mais o conteúdo de nossas orações, que a gente ore pelos nossos irmãos, não só nos aspectos terrenos, que a gente ore por isso sim, mas também pela vida espiritual dos mesmos. A gente continuando então nesse texto, a gente ainda consegue tirar mais lições. Paulo, por fim, ele revela sua confiança na capacidade de Deus de realizar os seus pedidos. Ele diz o seguinte, lá no final de sua oração: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Olha essa fala de Paulo. Mais uma vez, eu gostaria de relembrar aos irmãos o que Paulo estava vivendo. Paulo estava aqui na prisão. Paulo estava vivendo talvez um dos momentos de maior angústia da sua vida. Imagina para alguém que vivia percorrendo o mundo, implantando igreja, cuidando de igreja, agora ele se vê preso ali num quarto. Paulo vivendo uma situação difícil dessas. Para muitos, isso aí é seu momento de desconfiança do poder de Deus. Mas não é nesse momento que Paulo ele fala algo de tamanha grandeza. Ele fala: Deus é infinitamente mais, pode fazer infinitamente mais do que pedimos. Paulo ele revela que ele tinha uma confiança tremenda de que Deus é capaz de realizar todas as coisas e não há limites, irmãos. Não há limite para a obra de Deus. Por ter essa convicção, Paulo então ele vive essa vida de constante oração, intercessão pela igreja. É por isso que ele é esse homem que em diversas cartas a gente vê ele orando pela igreja de Cristo. Ele ora porque ele confia em Deus e ele sabe que Deus pode atender às suas preces. Olha aqui, irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Como diz o pastor, look at me. Oração é o caminho com maior garantias de colocar um problema nas mãos de alguém que pode resolver. Repetir aqui para vocês. Oração é o caminho com maior garantias de colocar um problema nas mãos de alguém que pode resolver. Temos que ter essa certeza que Deus está atento às nossas orações e Ele é aquele que tem mais poder para resolver os nossos problemas. É lógico que nem sempre a resposta vai vir do jeito que a gente imaginava, porque tudo anda conforme os planos do Senhor, que é perfeitamente bom. Todos os planos do Senhor são bons. Muitas vezes a gente não entende porque a gente não tem essa visão de Deus que sabe de todas as coisas, que compreende até aquilo que há de acontecer. Mas a gente tem que ter essa confiança que é entregando nas mãos dele, que a gente encontra um Senhor que é capaz de resolver os problemas, de corresponder às nossas possíveis expectativas. A gente tem que ter essa confiança, entregar nas mãos do Senhor e confiar que Ele vai resolver, porque Ele tem problema para resolver, não, que Ele tem poder para resolver isto. Pode ser que a resposta não seja como a gente esperava, mas Ele tem poder, irmãos. Ele pode resolver. Deus, Ele move a sua mão forte e poderosa em favor daqueles que clamam a Ele de todo o seu coração. Esse é o nosso Deus, esse Deus poderoso. Entregamos o nosso clamor. Ao final dessa oração, Paulo faz uma declaração de glória a esse grande Deus e sustentador da igreja. O apóstolo diz o seguinte: a Ele, ao Senhor, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém
essa declaração nos revela a quem devemos entregar toda a honra e toda a glória, a quem deve ser adorado por todas as preces que são atendidas e por todas as orações que levamos a Ele. Ele é a fonte de nossas vidas, aquele que molda, aquele que nos sustenta, ele é aquele que mantém a sua igreja de pé, e a só Ele é devida toda a honra e toda a glória, e ninguém mais. Paulo, ele tira aqui qualquer mérito dele, qualquer mérito que possa aquela igreja imputar a ele. Ele fala, a glória aqui é devida a Deus, aquele que está ouvindo esta oração. Ele é o Senhor, digno de toda a honra e de toda a glória. É a Ele que louvamos e engrandecemos, porque Ele ouve as nossas preces e é Ele que nos atende. O Salmo 111, do 1 ao 3, o salmista vai dizer, aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Juntos, como congregação de justificados em Cristo, devemos sempre dar graças ao nosso grandioso Senhor. Para finalizar aqui a oração, esse momento de reflexão da palavra, eu gostaria de deixar algumas aplicações práticas para os nossos próximos dias, para a nossa vida. Primeira aplicação que a gente vê aqui é que com Paulo aprendemos algo importantíssimo para as nossas vidas, o caminho da oração. Diante das preocupações que temos em relação aos nossos queridos irmãos, em relação à Igreja de Cristo, nós devemos seguir o exemplo de Paulo e nos colocar em oração. Temos que buscar mais esse amparo do Senhor, entregando as nossas vidas nas mãos dele. Gente, isso eu queria até propor um desafio para a igreja. Agora a gente vai ter semana de oração semana que vem, né? Segunda a sexta-feira vamos ter reunião de oração. Vai ser via Zoom, porque a gente não está tendo esse encontro presencial. E o desafio da igreja é, vamos participar da semana de oração, gente. Vamos participar desse momento de, como igreja, orando pela vida dos nossos irmãos, no aspecto espiritual, no aspecto físico. Vamos ter cuidado com a igreja de Cristo. A gente não pode, pessoal, viver a nossa vida alheia a esse movimento que a igreja propõe, alheio ao serviço no reino de Deus. Eu falo o seguinte, eu acho que a igreja teve a atitude correta em acabar com os cultos presenciais nesse momento, devido à quantidade de casos que estávamos tendo, né? Eu creio que a igreja teve a atitude certa, mas eu não creio que nós, como membros da igreja, podemos simplesmente falar assim, a igreja teve a atitude certa, eu vou fechar aqui a minha casa, vou trancar aqui, e agora eu vou ficar sentado esperando começar a próxima live. Gente, quando eu fiquei sabendo que a igreja ia estar encerrando seus cultos presenciais temporariamente, a primeira coisa que me vem em mente é como eu posso ajudar o corpo de Cristo nesse momento? Como de alguma forma eu posso servir a igreja nesse momento que ela está fechada? Eu não consigo, como membro do corpo de Cristo, simplesmente cruzar os meus braços e esperar que alguém faça algo, alguém faça um mover, eu fico esperando a próxima live. Não, eu quero contribuir de alguma forma. Se às vezes você ainda não encontrou uma forma de contribuir nesse momento, que a igreja está de porta fechada, está aqui um caminho que todo crente pode contribuir com o corpo de Cristo, que é a oração.
A gente vai ter essa semana de oração. Se proponha a participar. Segunda a sexta, a gente vai ter esse momento via Zoom. Vai iniciar às 7h30 nossas reuniões. Os links vão correr pelo WhatsApp. Se propõe a participar. É uma forma de você estar contribuindo com a igreja nesse momento de portas fechadas. Que a gente possa realmente ser membros ativos do corpo de Cristo, que participa desta obra do Senhor. Que a gente possa encontrar na oração um caminho para a gente estar servindo ao Senhor, entregando nas mãos dele a vida de cada irmão em Cristo, as aflições da igreja. A gente vê aqui uma segunda aplicação. Paulo ora por aspectos espirituais da vida dos seus irmãos. Devemos, segundo o exemplo dele, se preocupar com a vida do próximo, não só nos aspectos terrenos, saúde física, financeira, familiar, mas também orar pelas vidas e pelo aspecto espiritual do meu irmão. Que as nossas orações possam ter cada vez mais orações de fortalecimento da fé, de fortalecimento nesses momentos de provação, de orações ao Senhor para que os meus irmãos cresçam no conhecimento de Deus, que a gente possa orar para que esse irmão possa, dia após dia, fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, encontrar o caminho de fidelidade ao Senhor até o final de sua caminhada. Temos também que reconhecer a grandeza de Deus, que a gente nunca deixe abalar esta confiança plena no Senhor, que a gente sempre possa, assim como o apóstolo, lembrar que nosso Deus ele é poderoso sim para atender nossas orações. E se for da vontade dele, será feito, porque ele é um Deus que não há limites para as suas obras. Por fim, também, que a gente possa entregar sempre toda a honra e toda a glória ao Senhor, irmãos. Que a gente sempre lembre, quando a gente tem um prato de comida sobre a mesa, quando a gente tem um copo de água em nossas mãos, que a gente lembre de glorificar e honrar aquele que é o sustentador de nossas vidas. Que a gente se lembre de após dia, a cada respirar, que é por causa dele que vivemos, que nós nos movemos. Ele é este Senhor. É esse Senhor que vai nos manter de pé na nossa caminhada. Romanos 8,30 vai falar que aqueles que ele predestinou, ele também chamou. Aos que chamou, ele também justificou. E aos que ele justificou, ele glorificou. E dia após dia, é o Senhor que tem mantido de pé nós nessa caminhada, essa caminhada até esse dia onde encontraremos o nosso Senhor em glória e a igreja de Cristo estará lá, gloriosa, junto ao Senhor. É essa a mensagem que eu trouxe para a igreja hoje cedo. Hoje à noite a gente vai ter outro culto, também nesse molde aqui, vocês, dentro aqui da minha casa, a gente aprendendo mais sobre o Senhor e crescendo no conhecimento de Cristo. Para terminar, uma mensagem que foca em oração, nada mais justo e nada mais compreensível do que a gente terminar fazendo o quê? Orando ao Senhor. Nesse momento, eu gostaria de convidar os irmãos a se pôr em oração aí no seu lar. Abaixe a cabeça, feche os olhos, pare tudo que talvez você esteja fazendo aí e vamos orar. Vamos orar pela vida espiritual da nossa igreja. Vamos orar pelos irmãos que estão enfermos. Vamos entregar nas mãos deste Senhor a nossa prece. Oremos. Senhor Deus, soberano Pai, obrigado, Senhor, obrigado por este momento onde a tua igreja pôde aprender algo tão valioso com a tua palavra, que é um pouco mais sobre esta vida de oração, essa vida de intimidade, de dependência, de reverência diante de ti, ó Pai.
Nesse momento eu agradeço ao Senhor, porque por meio de Jesus Cristo, nosso único mediador, podemos orar ao Senhor. Podemos chegar aos teus ouvidos e entregar a nossa prece, a nossa oração. Porque nesse momento a gente pode, como igreja, reconhecer que somos pequenos, fracos e falhos e necessitamos da tua grandeza, do teu poder para ser mantidos de pé. Nesse momento, Senhor, eu entrego a vida de cada irmão em tuas mãos. O Senhor sabe, conhece o que cada um tem passado aqui na terra, problemas às vezes financeiros, físicos, de saúde, problemas familiares, Pai. Eu peço por esses problemas que o Senhor esteja cuidando dos nossos irmãos, cuidando da tua igreja. E mais do que isso, ó Pai, como aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, eu clamo ao Senhor pela vida espiritual da tua igreja. Eu clamo pelos irmãos que têm passado dificuldade na pandemia, que têm passado por dificuldades em relação à sua fé, ó Pai. Irmãos que têm sentido falta dos momentos de comunhão, irmãos que não têm conseguido acompanhar as nossas lives porque têm dificuldade, Senhor, com essas coisas, com os equipamentos eletrônicos. Eu peço pela vida dos meus irmãos que estão passando por tribulação e isso tem causado neles momentos de tropeço na fé. Pai, erga a tua mão poderosa e levante esses servos que talvez estejam no chão. Cuide dos teus filhos, ó Pai. Seja esse Pai amoroso, misericordioso, que nos ajuda, não porque merecemos, mas porque é dotado de graça, porque nos sustenta dia após dia, mesmo diante das nossas fraquezas e da nossa infidelidade em alguns momentos, Pai. Que o Senhor, esse Deus fiel, esteja cuidando da tua igreja, orientando a tua igreja, e que dia após dia a tua igreja, mesmo diante dessas dificuldades, possa avançar, possa encontrar novos caminhos, possam alcançar mais vidas. Peço por cada irmão que tem acompanhado nossas lives, que tem conhecido a tua palavra por meio das nossas lives, cuide da vida deles, que eles possam crescer no conhecimento do Evangelho e que eles possam dia após dia estar mais implicados em servir e a viver conforme a tua vontade, ó Pai. Nesse momento, eu entrego este domingo nas mãos do Senhor. Cuide de nossas vidas, Pai. Eu agradeço pelo momento que tivemos hoje de manhã de estudo da tua palavra, de adoração, de oração. Nesse momento também, eu entrego em tuas mãos o nosso culto que teremos mais tarde, ó Pai. Que esses irmãos possam retornar aqui e que a gente possa ser ainda mais edificado pela tua palavra, Pai. Que o Senhor nos sustente, nos guarde e nos guie dia após dia. Tu és o Senhor que pode fazer infinitamente mais do que o que pedimos aqui, ó Pai. Nós cremos nisso. Tu és o Senhor de infinito poder, honra e glória, Pai. É essa oração que eu faço em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor, aquele que nos salvou, Jesus Cristo. Amém.